Olá, estamos vivendo o tempo da Quaresma, um tempo que a Igreja nos convida de uma maneira ainda mais intensa ao arrependimento e à conversão. E nesse período quaresmal a gente vai escutar muito sobre penitência e as práticas dessa penitência. E aí dentro da penitência, e antes de tudo, o que seria o significado da palavra penitência? Penitência é o ato de reparar um erro e trazendo para a nossa religiosidade, reparar os nossos pecados. E aí, como a gente repara os nossos pecados, né? Como a gente busca fazer isso, são as práticas dessa penitência. Teria a penitência sacramental, que a gente ir até um confessionário, buscar um sacerdote e receber o sacramento da penitência. E tem as práticas da penitência, que seria o jejum, a abstinência, a oração e a caridade. Embora a caridade ela não entre aí como a penitência, mas eu queria trazer uma coisa assim muito interessante. Se a gente não jejuar, se a gente não fazer abstinência, se a gente não fizer nossas penitências com caridade, nós podemos cair no erro de fazer essas práticas apenas exteriores. Sabe aquela passagem da Bíblia que fala assim: quando jejuardes, lava o rosto, põe um perfume para que a tua face não seja uma face que esteja demonstrando aquilo ou querendo mostrar que você está fazendo o jejum? Então, quando a gente verdadeiramente entende o que é penitência, entende o que é o jejum, a gente entende que essa prática, na verdade, precisa mudar o interior. E mudando o interior, as minhas atitudes vão falar por si só. E aí eu queria trazer essa passagem aqui do livro de Isaías. É uma passagem longa, mas eu não vou ler ela toda. Vou ler apenas um versículo, mas a Pascom vai botar aqui o capítulo todo. Que diz assim, Isaías 58:3. De que serve jejuar, se com isso não vos importais? E aí a passagem ela vai terminando falando de que adianta você jejuar se você não faz isso, ou se você faz aquilo. E é muito interessante porque essa passagem mostra pra gente que o jejum, a penitência, são práticas que verdadeiramente precisam mover o nosso coração. Trazendo um pouco para o jejum. O que é o jejum? O jejum é abaster-se de algo, como na quarta-feira de cinzas, na sexta da paixão, que a gente não come carne vermelha, ou a redução de uma refeição, de um alimento. Mas se a gente não faz isso com caridade, com oração e com um desejo de mudar não só a gente, mas a realidade do outro, a gente vai estar fazendo dieta. Entenda que se você tem um hábito, eu tenho esse hábito de vir e mexe comer uma torta. Se eu escolho fazer nessa quaresma esse exercício de me abastecer dessa torta e não preencho com alguma outra coisa, eu vou estar só fazendo dieta. Então, por exemplo, não vou comer a torta, mas o dinheiro que eu iria destinar a comprar aquela fatia eu vou doar. É R$4 só, é R$3 só, mas eu vou doar. Aquele tempo que eu estaria comendo aquela torta, eu vou rezar. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler algo sobre a igreja. Entende que a partir do momento que a gente decide fazer algo, como um jejum, como a abstinência, precisa causar essa inquietação. Precisa causar essa mudança, porque senão a gente vai estar... a gente não vai estar num caminho de conversão, porque conversão é isso. É a gente entender que a gente está fazendo uma coisa errada e a gente querer encontrar um caminho de reparação. Então, eu vou terminar esse vídeo, que ele já está longo, é porque é assim mesmo, minha gente, com uma passagem do catecismo muito legal, que ela fala exatamente sobre essa penitência interior.
no número 14:30, ele diz assim: como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa em primeiro lugar as obras exteriores, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Então, as penitências elas não são válidas. O jejum ele não é válido de jeito nenhum. Tem um santo da igreja, Santo Atanásio, que ele cita o tanto de benefícios que o jejum causa, a expulsão dos demônios, a cura, a libertação. Mas entenda que a penitência e o jejum, né, e a abstinência, se você não tiver um sentido maior, uma prática maior, ela vai estar apenas fechada em si mesmo e vai estar sendo apenas uma maneira de você dizer: eu estou fazendo jejum, eu estou fazendo penitência. Mas aquilo não está provocando em você uma mudança e não está mudando, né, a vida dos que estão com você. Então, esse é só um vídeo de tantas reflexões que a gente vai viver nessa quaresma. Tenho certeza que os outros também vão inquietar o nosso coração para esse olhar atento, né, a esse convite da igreja, que é a conversão.